Dados do Ministério da Saúde mostram que, desde o início da pandemia da Covid-19, houve uma queda de 40% no número de doações de córneas no Brasil. Na Bahia, são mais de 900 pessoas aguardando por um transplante de córnea para poder voltar a enxergar. Por isso, nesse mês, é realizada uma campanha para incentivar a doação de órgãos. É o Setembro Verde. É só dar uma volta na rua e ver a cor verde em vários lugares. E neste momento ela ganha ainda mais força. O Setembro Verde, um mês voltado à doação de órgãos. E esse hospital particular de Vitória da Conquista, especializado em oftalmologia, reforça o momento para o transplante de córnea, que teve uma queda de 40% no número de doações no Brasil desde o começo da pandemia. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, atualmente são 931 pessoas na fila de espera por um transplante de córneas. E esse é o momento mais importante para um paciente que está nessa condição. O procedimento cirúrgico dura em torno de 30 a 40 minutos, com uma recuperação de 1 a 6 meses e tudo pelo SUS. É pouco tempo comparado à mudança de vida que essa cirurgia traz para o paciente. Todo o procedimento é realizado de forma delicada. O médico utiliza equipamentos de tamanhos mínimos. Uma equipe acompanha tudo. A córnea é removida e outra é colocada no lugar. É como se fosse a troca de uma lente de câmera. Para o oftalmologista, tudo isso só é possível graças ao transplante. E quem tem o desejo de doar um órgão não tem burocracia. É fundamental, que toda a população saiba que a doação é um ato realmente de amor, onde você dá a chance de outras pessoas continuarem a sua vida de uma forma mais normal. E agora o hospital tem investido em um projeto de banco de olhos, uma iniciativa que vai ajudar não apenas o sudoeste baiano, mas sim o Brasil todo. É um local onde você é responsável pelo processamento das córneas. Então você capta o tecido junto aos vários hospitais, dos doadores falecidos, faz a captação. No banco de olhos existe o processamento dessas córneas, uma avaliação das córneas. Esse tecido é classificado e é distribuído numa fila única. Atende todos os pacientes que estão na fila de transplante de córnea da região. As córneas excedentes, elas são encaminhadas para uma fila nacional. E enquanto isso, Bruna agradece a oportunidade de poder enxergar bem novamente. Ela fez a cirurgia de córneas e tudo graças a uma doação. O que era expectativa agora se tornou realidade. Um sonho realizado de poder voltar a enxergar. Gratidão à família e ao doador pelo esse ato de amor. Pois é, doar órgãos é uma atitude que demonstra humanidade e valorização da vida. Eu já falei para minha família, a família toda sabe, isso está também declarado na minha identidade, carteira de identidade funcional. E eu sou doador de órgãos, e falo isso aqui na televisão há milênios. Então fica de público aqui essa declaração, porque doar órgãos é um ato de humanidade e valorização da vida. Eu declarei isso, está lá na carteira de identidade, quando ainda isso era feito. Mas aí é bom que fica reforçado aí esse desejo de doação. No Brasil, a fila de pessoas que esperam pela doação de um órgão é longa. São mais de 34 mil pessoas que precisam de algum órgão para continuar vivendo. A doação de córneas ou outro órgão pode ser feita com o consentimento da família, que na maioria das vezes, no momento de muita tristeza, pensa na continuidade da vida com um gesto solidário. Mesmo diante da perda de um ente querido, a família pensa em ajudar uma outra pessoa. O Brasil ocupa a 2ª posição no mundo quando o assunto é o transplante de órgãos. E em Vitória da Conquista, além do transplante de córnea, também já são realizados outros procedimentos. A gente continua falando sobre isso com o repórter David Fortunato, que está em frente ao Hospital Geral de Vitória da Conquista. David, quais são os outros transplantes realizados aqui no município? Boa tarde. Oi, Judson, boa tarde para você que acompanha o nosso Bahia Meio-Dia aqui em Vitória da Conquista. Os procedimentos realizados são aí o transplante de renal e de córnea também. Estou aqui em frente ao Hospital Geral, nesse Setembro Verde muito importante para a gente reforçar a importância das pessoas realizarem a doação de órgãos. É um procedimento que, como eu disse na reportagem, não tem tanta burocracia, depende mesmo da decisão da pessoa e da família. Mas para falar sobre isso, eu convidei aqui a doutora Ednei Matos, ela é coordenadora do setor de captação de órgãos aqui do Hospital Geral. Doutora Ednei, primeiramente, boa tarde. A gente fala sobre a doação de órgãos, Como é que a pessoa faz para poder ser um doador? Boa tarde, Davi.
O que a gente orienta é que ela avise a sua família, eu sou um doador de órgãos e tecidos, para que, caso venha acontecer alguma necessidade futura, a família saber. Esse é o único fator hoje que a gente precisa, avise sua família que você é um doador de órgãos. A respeito da doação, você que trabalha nesse setor, quando a pessoa está numa situação complicada, que precisa de uma doação, qual a diferença que faz quando você tem mais acesso a esse órgão que já foi doado? Olha, a questão assim, a nossa dificuldade maior mesmo aqui é a família aceitar a doação, a aceitação da morte. Então, é um momento crucial. A gente fala que é um momento muito difícil, porque ao mesmo momento que a gente avisa aquela família que aquele ente querido faleceu, a gente já aborda em relação à questão da doação de órgãos. Então, é uma situação na hora muito difícil para os familiares. Mas quando isso já é discutido em família, isso fica mais suave e mais fácil. Até porque quando você vê que você pode ajudar até 9 pessoas, então você perde um, mas está ajudando outras famílias. Outra coisa que a gente fala muito é assim, o fato de você vir precisar de um órgão é muito maior do que a chance de você vir ser um doador. Então, por isso, fale com sua família. O que é mais comum, doutora, hoje, da questão do órgão aqui em Vitória da Conquista, de pessoas que precisam de doação? Igual o Brasil, certo? Hoje a gente tem basicamente o que a gente faz de transplante aqui em Conquista é renal e de córnea. Os outros pacientes são transferidos para outras unidades no Brasil ou na Bahia. Infelizmente, alguns a gente não está fazendo na Bahia, principalmente o pulmão. Então, esses pacientes são transferidos. Mas você tem uma lista a nível nacional que quando você tem um potencial doador, a gente já notifica ao Ministério. Então, você já sabe onde é que está aquele primeiro da fila que vai receber aquele órgão. Claro que a gente lembra que as doações feitas na Bahia, a preferência são feitas para os baianos. Doutora Judson quer fazer uma perguntinha, eu vou passar a bola para ele e aí eu passo a pergunta para a senhora, tá bom? Pode perguntar, Judson. David, momento de morte, né, de falecimento não é fácil, é um momento duríssimo para a família. E quando há uma abordagem sobre a possibilidade da doação de órgãos, eu gostaria de saber como é que essa abordagem é feita. Eu sei que tem uma equipe multidisciplinar, mas de que forma esses familiares, essas pessoas são abordadas? Porque mesmo com o consentimento da pessoa em vida, né, mesmo alguém dizendo que é doador de órgãos, não deixa de ser um momento difícil para a família, né? Judson reforçou que o momento, né, de falecimento da pessoa é um momento muito delicado, difícil para a família, e ele pergunta como que é a abordagem realizada ali, mesmo que aquela pessoa, né, já tinha uma intenção de ser doadora, como é que é realizado esse processo ali? Após constatado o óbito, no caso de doador de múltiplos órgãos, que é a morte encefálica, à medida que o médico que acompanha informa os familiares, nesse momento nós somos apresentados. Até então a gente não existe, a gente só intercede essa família, aborda ela após constatado o óbito. E aí fará entrevista sobre a questão da doação. A importância de a gente falar, porque quem decide é a família também. Então, às vezes o que acontece, a pessoa diz que não é doador, mas a família resolve doar, isso pode, porque quem assina é aquele parente de primeiro grau que está vivo. A gente tem uma dificuldade muito grande de familiares, muitas pessoas, e entrar em acordo. Mas quando a gente aborda, fala de que você vai ajudar outro, que aquele momento é um momento de dor, mas que pode ser um momento de felicidade também, o fato de você estar ajudando outra pessoa e outras famílias para não passar por essa dor. Porque, como eu lhe falei, a questão do transplante de fígado, de pulmão, coração. Então, o que acontece? Se você não tiver um doador imediato, aquela pessoa vai morrer. E tem muita gente na fila morrendo por falta de um órgão. O número é muito grande. Às vezes ele fala assim, a fila está diminuindo. Não é porque teve transplante, é porque as pessoas faleceram. Para você ter uma ideia, na Bahia, até agora, de janeiro até agosto, 82% das pessoas, dos pacientes, das familiares dos pacientes que tiveram morte encefálica confirmado, negaram a doação. Para a gente reforçar com a importância da pessoa deixar claro que ela quer ser uma doadora, doutora? É isso. A gente fala você tem que conversar isso em família. Eu sou um doador, independente de idade ou não, mas esse é um assunto que deve ser abordado em família. Eu sou um doador de órgãos e tecidos, para que, caso aconteça alguma coisa, você já vinha aos familiares saberem, não ficar com essa.
esse não ser um motivo de negação dos familiares. Uma última perguntinha até, porque a gente está aqui falando sobre o Setembro Verde. É uma data que tem um reforço agora, mas durante todo o ano é um procedimento que ele pode ser realizado, né, doutora? E eu queria também te perguntar a questão da idade para a pessoa doar, para eu poder explicar que é uma doadora. Tem alguma interferência nisso? Não, a idade você pode dizer, qualquer idade você pode ser. A única coisa que a gente fala é que o de menor, quando tem a questão de um diagnóstico morticefálico, para ser doador, os pais têm que assinar, os dois, o pai e a mãe. Então, não pode ser. Às vezes a gente consegue uma autorização judicial quando o pai está fora do país ou está ausente, não sabe onde é que ele se encontra. Isso pode ter uma autorização judicial. Mas assim, a partir de 2 anos, que 2 anos vai conversar, mas a partir de 2 anos pode ser doador de órgãos e tecidos, porque a gente tem muita criança também morrendo na fila por espera de um órgão. Então, é você abordar mesmo, dizer, eu sou um doador de órgãos e tecidos, independente da idade. O pessoal pediu para perguntar, a pessoa que recebe o órgão, ela é monitorada? Como é que funciona? A pessoa que recebe o órgão, ela é monitorada pelo próprio central, ela é acompanhada, certo? A gente só não pode, a gente não avisa quem recebeu. Isso é uma iniciativa própria, porque ela tem esse direito de não entrar em contato com o doador, até por vários problemas que já ocorreram no passado. Então, quem doou, a gente não tem como dizer, a família, que foi tal pessoa que recebeu. A gente pode dizer assim, foi uma pessoa de tantos anos, foi de Salvador, foi de Feira, foi de Vitória da Conquista. A gente pode até dizer isso, mas dizer qual foi a pessoa que recebeu, não. Isso a gente guarda, isso é um direito do receptor. Vou pedir à senhora para reforçar mais uma vez a importância da doação de órgãos desse mês que a gente tem esse intensivão. O Setembro Verde foi um mês dedicado à doação de órgãos e tecidos. Então a gente intensifica e pede a todos os que falam com sua família, eu sou um doador de órgãos e tecido. Tá certo, doutora. Muito obrigado pelos esclarecimentos, pela entrevista também. Então é isso, Judson. Volto com você no estúdio. É isso, é falar, né, David? É deixar claro essa intenção, esse desejo nobre de ajudar outras pessoas. Obrigado à doutora Ednê também.